Os Atos, conhecidos apóstolos, que assim é inserido na Palavra de Deus, é um bocado estranha toda a estrutura, desde o primeiro ao último capítulo do livro dos Atos. E alguns pensam que o livro dos Atos dos Apóstolos, escrito quem é que escreveu os Atos? Lucas, não é? Isso. Portanto, alguns pensam que o livro dos Atos é um tratado, se quisermos, escrito por Lucas para defesa do apóstolo Paulo perante Nero. Ou seja, contando quem ele era, quem não era, o que é que ele fez, o que deixou de fazer, para ter matéria de facto para apresentar diante do tribunal, como fazem hoje, parece, na jurisprudência portuguesa, o advogado de defesa. Alguns chegam a pensar isso. Bom, para nós o que importa é que tudo está correto, mas falar sobre um pouco a experiência do apóstolo São Paulo. E estão a ver, o apóstolo São Paulo era um homem que era uma mais-valia para o Israel, fisicamente falando. Era realmente um príncipe daqueles que iriam constituir o Sinédrio, aquele que iria ser a linha direta, o sucessor do grande Gamaliel. Um homem totalmente muito ilustrado, um homem que conhecia a filosofia grega. Ele demonstra exatamente isso quando ele fala lá no Areópago, lembra-se, com os gregos. Ele cita inclusive alguns poetas gregos. Ora, vemos que era um homem conhecedor da cultura grega, um facto, obviamente da cultura hebraica, e era um príncipe a nível de Israel. Príncipe no sentido de conhecer a palavra de Deus. Depois temos aquele problema, enfim, a ida para Damasco, a maneira como ele conhecia, o que é que ele conhecia da entidade que se chamava Jesus o Cristo, qual era a importância desse Jesus em relação ao Antigo Testamento, se dele falavam, e onde, uma vez mais, se nota aí, reparem que nesse caminho de Damasco, Saulo de Tarso, ele cai do seu orgulho, não é? Do cavalo. E, curiosamente, aí se os irmãos se lembram, será que Jesus tem uma parte ativa, pelo menos aquela entidade que lhe aparece, de uma forma luminosa, será que esse Jesus tem uma parte ativa na conversão de Paulo? Tem, porquê? Porque lhe aparece, não é? Paulo, porque ao perseguires a igreja, me persegues a mim, não é? Mas reparem que ele é enviado a alguém em Damasco. Ou seja, aquilo que o homem pode fazer, nunca Deus o fará. Portanto, é necessário que ele fosse a Damasco, alguém explicasse o que devia explicar, para que ele pudesse compreender e tivesse algum tempo para maturação daquilo que ouviu e daquilo que ele conhecia. Fazer a síntese, para que tenhamos então, não um Saulo de Tarso, mas um Paulo, aquele que vai para os gentios. Por outro lado, convinha, eu não sei se já falei aqui alguma vez, não sei, que é esse problema que nós temos, que inconscientemente nós incorremos nele e impede-nos de tirar algumas ilações. Que é o problema entre... Reparem que Paulo é dito que vós não quereis nada acerca de Jesus, vós judeus, portanto, é a altura de eu ir agora para os gentios. Não é? Vamos fazer uma pequena síntese antes de trocarmos na lição. Nos gentios. Ora, é necessário nós percebermos o que é essa coisa dos gentios e o que é essa coisa de ser judeu. Que há muito essa mania entre parentes. Está a ver? E isso impede-nos de tirar algumas ilações, como mais tarde, daqui a pouco iremos ver na lição de hoje. Porque alguém que é nascido, alguém que é filho de gente nascida na Judeia, esse alguém que nasce em Portugal, o que é que ele é? É quê?
É português. Mas se vocês lhe perguntarem, o que é que ele dirá que é? Ele mesmo se apresenta como sendo judeu. E o que é que ele tem de judeu? Só se for a parte hemática, sanguínea. Estão a ver? Simplesmente ele que nasceu num lar da religião judaica, dita judaica, que eu não sei o que isso é, sinceramente não sei o que isso é, essa dos ismos, não é? Judaísmo, cristianismo, catolicismo e judaísmo, sinceramente acreditem, não estou a fazer nada especial, eu não percebo, não sei o que isso é. Nunca percebi o que isso é, confesso. Não é? Portanto, a única forma que ele tem é dizer que pertence a uma corrente religiosa, se assim se pode dizer, chamada judaísmo. Mas ele não é judeu. Mas os meus pais são, e nós como sangue descendentes de Judá. E depois? Corre-nos nas veias o sangue de quê? A Península Ibérica, não é? Iberos, celtas, fenícios, gregos, romanos, não é o que antigamente se ensinava isso? Mas nós dizemos simplesmente que somos portugueses, não é? Depois dizer também que vamos para os gentios. Quem são os gentios? Os separados. Os separados dos judeus. Mas judeus são algum marco para que nós nos separemos de... E chame a atenção, meus irmãos, por causa do aspecto filológico que nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Porque reparem que o que nós temos aqui, ela vale o que vale, é uma tradução da Bíblia, do grego, do hebreu, vale o que vale. Ora, é necessário que nós possamos mergulhar dentro do texto original e para tirarmos algumas dúvidas se elas existirem. Ora, o que nós encontramos, quando diz na linguagem grega, é necessário que eu vá aos gentios, a palavra que lá está é a palavra etnos, que dá em português a tal etnográfico, etnografia, costumes, nações, povos. Mas nós, quando falamos, ouvimos gentios, há logo uma separação cerebral de que é alguém que não quer nada com. Nada disso. Simplesmente são povos. Como o judeu real, é um povo como outro qualquer. Mas não há uma religião judaica. Há preceitos bíblicos emanados do próprio Deus em função de certa cultura, de certa mentalidade. Eu é que a adapto como sendo própria. Mas as nações diferentes de Portugal tanto carecem da palavra de Deus como eles, é a mesma coisa. Só que há esse elemento pejorativo em relação ao dizer-se que são gentios. Mas o que lá está devia ser traduzido, eu sou enviado por Deus às nações, aqueles que não conhecem ou não conheceram em primeira mão a palavra de Deus, como iremos ver um pouquinho, como dizia mais à frente. Bom, ora, muito se podia dizer, nesta síntese muito sintética do livro dos Atos em relação à pessoa de Paulo. Gostaria ainda de citar, de relembrar, ou recordar, lembra-se, eu não sei qual foi o episódio que mais vos marcou ao longo das lições, tendo em conta a experiência de Paulo. Talvez todas elas são importantes, é um facto. Lembrar aquela talvez do Areópago, lembra-se quando Paulo chegou a Atenas e quando viu aqueles deuses todos, quando ele diz, há aqui um Deus que não tem nome, esse eu vos falo que é o Deus desconhecido, não é? O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, não é? Não é isso? Mas gostava de recordar aquela cena que se encontra, esse episódio do apóstolo Paulo, no Areópago. Alguém se lembra onde é que isso para? O livro dos Atos. 17, muito bem, 17, não é? E no capítulo 17 Paulo fala, quando ele começa a falar, quando ele
quando ele começa a falar acerca daquilo que o leva ali, e quando ele vê todo aquele paganismo ali, ele começa a dizer coisas, e há ali duas escolas, os estoicos e os epicureus, escolas de pensamento e filosofia grega, e querem ouvir realmente este senhor, este que eles chamam lá, a partir daí do verso 13 ou 14, por aí, bom, vamos levá-lo até à Ágora, vamos levá-lo ali até ao tal Areópago para ouvirmos o que é que este paroleiro, e a palavra que lá está é paroleiro, tem para nos dizer. Paroleiro, o homem da parola, o homem da fala, não é? Tem para nos dizer. Porque eles pensavam que eles anunciavam deuses estranhos, não, deuses diferentes que eles não tinham ouvido. E o que é que ele falava? Ele falava de dois aspectos. Falava de Jesus Cristo e falava da ressurreição. Ora, só que ele estava em linguagem grega, estava numa sintonia grega, estão a ver? E o que é que ele tinha que falar? Ele falava, eu vou falar sobre Jesus Christos, e falava numa tal ressurreição, que é a palavra anastasis. Como nós somos gregos, se eu estou a falar em Jesus Cristo, anastasis, para vocês são dois deuses. Ah, engraçado. No panteão grego que nós temos, que são mais do que muitos, eis dois novos deuses. Vamos ouvir o que é que o artista tem para nos dizer. O paroleiro tem para nos dizer. Estão a ver? E quando eles chegaram à conclusão que afinal não estavam a falar de dois deuses, mas estavam a falar de um senhor existente que morreu e que agora diz que um defunto que agora está vivo. Uma coisa estranha, não é? E depois a falar de uma anastasis, que não é nenhuma deusa, mas é a passagem, se quisermos, a transição da morte para a vida. Afinal, não são deuses nenhuns. E quando se fala de ressurreição, um dia qualquer, nós ouvir-temos, um dia qualquer. Umas calendras quaisquer nós ouvir-temos, não é? Pronto. São coisas assim que convinha talvez fazer uma mise au point, porque pequenas coisitas, quando nós lemos por trás do texto, nos ajudam a entender algumas tomadas de posição. Bom, então, dito isto, vamos então para a lição. Ora, a lição fala acerca da viagem de Paulo para Roma. Ora, eu não sei se acharam interessante a viagem, esta lição de ser um bocadinho assim desta semana. Se pudéssemos resumir a lição. Yeah. Muito bem, um aspecto. Sim? Quando testemunha, o que é que está por trás e o que é que vem pela frente. E Paulo teve extremamente muito cuidado em relação à credibilidade que era orientada pelo Espírito Santo. Obrigado. É interessante que nós usamos muito a palavra testemunhar, não é? Há aí no nosso meio até há algum círculo que se chama de testemunha, não é? Só que é interessante é que esta palavra testemunhar, sabem que em português, o nosso português tem muito do grego e do latim, não é? E se nós formos a um hospital então, aí é só o grego, não é? Se vocês sofrerem dos olhos, onde é que vão? Vão ao homem que trata do oftos, olhos. Se vocês sofrerem dos rins, onde é que vocês vão? Vão ao homem que trata aqui da maquineta, não é? Se vocês sofrem aqui da maquineta, não é? Vão aonde? Vão ao homem que trata
vou ter uma consulta de, não é? De cardiologia, não é? Cardiá. Se vocês tropeçarem numa pedra ou partirem um pé ou torcerem um pé, vocês vão ao nosso amigo que trata dos ossos, que o homem chama-se, homem ou mulher? Ortopedista. Vem do grego ortos, colocar direito aquilo que se entortou, e etc, etc. Não é? Portanto, tudo é grego, estamos a falar grego sem saber. Não é? E um pouco de latim. Não é? E aí temos o português. Quem souber línguas clássicas, grosso modo, tem o nosso amigo português. E como é a palavra esta do testemunhar? Porque a palavra testemunhar vem do grego que é martureo, que dá em português martírio. E quando dizemos que vamos testemunhar por alguém, estamos a dizer que isso implica até ao martírio. E não só blá, 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 blá. Está a ver? Vós sereis minhas até. Bom, há mais alguma síntese da lição de hoje? O que é que vos pareceu? Portanto, há a ida para apelar para Roma, há o naufrágio, há a estadia em Malta e há então chegar a Roma. Bom dia, feliz sábado. Uma coisa interessante, toda essa lição é que Paulo, ele aproveita todas as oportunidades para poder falar. Quando ele estava livre, ele falava de Jesus Cristo. Quando ele chega até Roma, ele teve o privilégio de ter uma prisão domiciliar. Ele não podia ir, mas todas as pessoas que vinham a ele aproveitava a oportunidade para poder testemunhar. Às vezes nós não podemos ir, mas às vezes as pessoas vêm. E quando elas vêm, nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Não vai a montanha ao Maomé, mas o Maomé vai à montanha, não é? Como se costuma dizer. Mohamed. Muito bem. Ora então, em Malta, portanto, há aquele vai, não vai. Paulo, quem é Paulo? Paulo percebia de as muitas letras que te fazem delirar, não é? Agora, da ciência náutica, o que é que tu percebes disso? Nada. Então, o vento está bom, o vento não é muito grande e tal, e o capitão do navio diz que podemos ir, porque é que não? Quem és tu? Não é? Nesta área, não é? Mas o certo é que... Bom, eles vão naufragar, muito bem, o navio vai para onde deve ir, e eles salvam-se e vão ter a um sítio, não é? Onde existia alguém importante, e estavam todos molhados, com certeza, regelados, certamente, estamos em nível em clima de tempestade, e agora os senhores ali, o que é que vão fazer? O que é normal, uma fogueira para aquecer todo aquele pessoal. No meio da fogueira, enfim, quando recolhiam o material combustível, parece que aparece uma cobra, não é? E pica Paulo. E o que é que eles pensaram? Bom, se não escapou, se ele é alguém que cometeu algum delito, não é? Os próprios deuses, para cumprirem a justiça dos homens e divina, não é? Portanto, se escapou dali, não escapa desta. E acontece que nada surgiu e, portanto, eles mudaram de opinião e pensavam que já não estamos no domínio da humanidade, mas sim da divindade. Um Deus, não lhe dão um nome próprio, como lhe deram no passado, mas um Deus. Ora, vemos aí, evidentemente, que em Paulo não há qualquer poder, não é isso? Não havia, mas sim naquele que estava investido, que era, obviamente, o próprio Deus. Há aqui uma passagem, aqui embaixo, portanto, estou a falar na lição de terça-feira, aqui embaixo nesta folha, diz assim, embaixo mesmo, é fascinante o facto de que estes insulares, dos quais estamos a tratar, que desconheciam a lei de Deus, tivessem o senso da justiça divina, uma última análise de onde proveio ele. E depois diz para ver Romanos 1, 18, 20. Ora, o que é interessante é o autor aqui coloca em paralelo esta passagem de Romanos 18, 20. Não sei se os irmãos pensaram nisso, se vos chamou a atenção,
Qual é a razão pela qual o autor coloca em paralelo aquilo que ele acaba de dizer, não é? O senso da verdade, o senso da palavra de Deus, o senso que existe um Deus ou uma entidade criadora e a carta aos Romanos, curiosamente, que é do mesmo autor, Paulo, no capítulo 1, no verso 18 a 20. Ele trata aqui de quê? Lembram-se? Alguém teve curiosidade de ver? Romanos 1, 18 a 20 fala da criação. E Paulo vai dizer, a certa altura, diz assim, ipsis verbis, que tudo aquilo que se pode compreender e apreender de Deus está manifesto no primeiro livro de Deus aos homens, que é a natureza. E no segundo ou no primeiro, se quisermos, que é a palavra de Deus. Porque quer um, quer outro, ambos têm que ser apreensíveis unicamente pela fé, não pela razão. Ora, ele diz que tudo aquilo que pode ser apreensível e compreendido pelo ser humano, simples, vulgar, é descrito pela própria natureza. E diz lá, se lermos o texto, creio que no verso 20, o apóstolo Paulo diz aqui uma coisa interessante acerca do mundo que não conhece Deus. E ele diz aqui, vamos ler aqui, ele diz aqui no verso 20, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente, reparem bem, se entendem e depois claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles, os ditos não creem nada, perante Deus possam ficar inexcusáveis. Ora, eu chamo a atenção para esta coisa, eterno poder como a sua divindade. Ora, vemos aqui no verso 20, esta divindade, é interessante que na linguagem original encontramos uma palavrinha para que o autor traduz divindade, que é a mesma palavrinha, faltando qualquer coisita também, que encontramos-la comparada com a Epístola de Paulo em Colossenses 2,9, onde diz lá, nele Jesus, Paulo até comete aí uma redundância, habita plenamente, não é? Toda corporalmente, a divindade. E a palavra que é divindade, como aqui também tem divindade, que é uma palavrinha aqui, tem a palavra, esqueçam os palavrões, é só para entendermos o que se passa. Aqui temos a palavra teiotes, Deus, não é? Teiotes, ou seja, aquilo que é a essência de divindade se vê através do universo. Ao passo, quando ele fala com Jesus, para Jesus, Colossenses 2,9, já não tem esta vogal, este I, T-I-O-T-S, não tem o I, tem T-O-T-S, que é a divindade tal qual ela é. Estão a ver? Isto tem a ver com os nossos irmãos ditos que, uns testemunhas que andam por aí, não é? Bom, para vermos aí, a nível filológico, mostra-nos claramente o que é, a palavra é mesmo em português, divindade, mas o original mostra-nos grande diferença entre uma coisa e outra, não é? Bom, então vemos aí que, porque é que ele diz aqui, esses insulados que desconheciam a lei de Deus, mas há esse sentimento de justiça. Reparem que eu tive uma professora de mentalidades que dizia que essa entidade mítica superior, ao qual chamam os naif, os mais simples chamam Deus. Bom, e o que é difícil é saber de onde é que vem esta noção de justiça. Porque se nós cairmos numa sociedade onde nunca viu o homem branco ou a dita ciência, reparem que estes seres humanos precisam de adorar alguém, seja o vento, seja o trovão, seja a montanha. Há esta necessidade intrínseca interior de adorar alguém. De onde é que isso vem? O senso de justiça, de onde vem?
Será que vem de alguma causa de outra galáxia? Não é? Por isso é que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, não é? Aos crentes de Roma, para que os seres humanos fiquem inexcusáveis de tudo aquilo que possa compreender e entender. É por isso que, para aqueles da ciência, não é? O ícone da ciência talvez seja Einstein, não sei. Não é? Onde diz que a ciência sem a religião é uma coisa coxa e a religião sem a ciência, permitam parafrasear, coxa é. Ambas precisam uma da outra. Aquilo que é entendível pela razão e aquilo que é entendível pela fé. E Deus não pode ser entendível pela razão. Já estou a falar. E porquê é que não pode ser? Porque é Deus, não é? Se nós pudéssemos circunscrever Deus, ele já não era Deus, era um ser humano, não é? Sim. A sua santa lei, o seu santo caráter, que todos nós temos a liberdade de negar ou não. Claro. Por isso eu creio que o apóstolo Paulo, perante todos aqueles bárbaros, como eles eram conhecidos, não é? Mas às vezes a gente vai buscar apoios de bárbaros, não de, às vezes, de crentes, e ali o desconhecido foi alguém que lhes deu a mão, não é? E nós sabemos que o apóstolo Paulo estava ali para, depois, mais tarde, dar a conhecer a esse Jesus, porque, ao contrário do que aconteceu em Listra, que ele foi apedrejado, tinha lá os judeus também, não é? Aqui neste caso, mas ele vai dar testemunho desse Jesus Cristo, que eles também conheciam, embora enviesado pela tal deusa Tique, não é? Como nós sabemos, porque eles adoravam ali a deusa Tique, não é? Que era, ele foi mordido, vai cair, vai inchar, vai morrer. Não morreu, não inchou, não caiu, logo é Deus. E não é assim que o apóstolo Paulo teve-lhes a desvanecer tudo isso e a dizer, não, há aqui um Deus que manda aqui a vocês e eu sou enviado por esse Deus e ele terá dado outro testemunho que deu sempre durante a sua vida. Obrigado. Certamente. Bom, a seguir a parte de quarta-feira aqui, chama a atenção também aqui para a nota final, a mesma coisa da parte anterior, do dia anterior. Diz aqui, ler o livro dos Atos, capítulo 28, verso 22, é o que estamos dentro em plena lição, o que nos diz sobre a hostilidade contra os crentes que existia ainda neste tempo. Como podemos manter-nos fiéis mesmo quando outros falam contra a nossa fé. Eu lembrei-me de um texto que se encontra nas Bem-aventuranças, Mateus 5:11, que fala, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem e quando dizendo todo o mal contra vós, mas mentindo. Não é? Como diz Pedro, se vós sois passíveis de coerção, qual é a vantagem que há? É normal que vocês precisem desse castigo para a correção. Agora, quando nada fizeste, quando disserem tudo mal contra vós, mentindo, então sim, sois macarioi, sois bem-aventurados. Ora, e aqui é dito, o que há nesta hostilidade contra os crentes que existia nesse tempo? Alguém pode ler Atos 28, 22, como manda aqui? Para que tenhamos uma ideia do que é que estamos a falar. Quiseram-nos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é
que em toda a parte se fala contra ela. É? Já iremos abordar a seguir. Portanto, ele já estava em prisão domiciliar. Portanto, agora era saber, antes do desfecho final, se é que houvesse, na altura, o que é que este homem tem. É judeu como nós. Judeu a todos os níveis, judeu de nascimento e judeu entre comas de religião. E, portanto, se ele vem até aqui, havia várias coisas contra ele. Só que até agora não chegou nenhuma prova, nenhum relatório a dizer, olha, segue no barco não sei quantos e vem, vai lá o não sei lá e o relatório negativo é este assim, assim, que ele fez isto e aquilo e acolá e acolá. E eles vão ter com ele para dizer, não só Paulo queria falar com eles, mostrar-lhes de novo, como era seu hábito, que quem era Jesus a nível da lei, ou seja, de Moisés, dos profetas, que não era aquele que vocês esperavam e curiosamente que ainda hoje esperam, não é? É aquele que já veio. Ora, portanto, e reparem que não há nenhuma, se repararmos bem, não há nenhuma condenação destes concidadãos de Paulo, não há nenhuma condenação acerca da lei. Curiosamente, Paulo nunca foi acusado de ser transgressor da lei divina. Dos homens, sim, muitas vezes, como Jesus. Mas da lei divina nunca houve nenhuma acusação contra ela. E, curiosamente, ao nosso redor, ainda hoje, o grande propulsor abaixo da lei divina, curiosamente, é Paulo nos seus escritos, não é? Pelo menos é o que pensam, estão a ver? E Paulo aí eles vão falar com estamos aqui na parte da quinta-feira, está a falar com Paulo e vão falar numa coisa interessante que é notório que como a irmã leu há pouquinho, no verso 22, é notório que se fala por todo lado mal desta, a palavra é seita. Temos talvez aqui outro aspecto filológico para... Eu só estou preocupado em pequenas coisinhas que talvez, irmãos, vos passem ao lado, mas que são, para mim, são capitais para podermos entender o contexto. Esta seita. O que é esta coisa de seita? Sente-se, ora, os adventistas são uma seita. Dizem, ou pensam, sim. Eu aqui há coisa de 2 anos, talvez, apaguei eu ali, à porta da nossa igreja, assim de lado, apaguei o seita, que me custou bastante, com lexida e tudo, a palavra seita em vermelho. Se eu visse ali assim, acha que isto que é seita? Pronto. Seita. Essa coisa da seita o que é? Seita, sectar, isso, não é? Mas estar dividido aqui do meu amigo ao meu lado esquerdo é algum pecado ou faz mal? Não. O estar dividido não é? Temos de saber qual é a razão pela qual desta nossa divisão, ou não é assim? Muito bem. Ora, estamos divididos, já somos sectários, não é? Em função do elemento que é comum, que é o padrão, que é a bitola. Estão a ver? Muito bem. Não é? Ora, e isso faz-me lembrar uma vez, quando estava no Funchal, falando com os nossos amigos que de vez em quando circulam na rua, e estava junto ao liceu na altura, e eles estavam a fazer a sua propaganda, e eu para dar uma revista deles. E eu disse, só aceitava-se quando tivesse a verdade, disse eu. Assim, meio... Pá. E o jovem olhou para o muro da escola e disse, bom, está a ver aquele muro? Estou. E eu disse, já sei para onde vais, mas pronto. Está a ver, quanto é que mede aquele muro? E eu pus-me assim, não é? Começo no alto dos meus 1,81 m, talvez 2,20 m, talvez. Está bem, você diz talvez, está a ver? Como é que você sabe que tem... Como é que nós sabemos se exatamente a altura do muro, da parede? Eu olhei para ele, não é? E ele mesmo encarregou-se de responder, com 1 metro, e mete efetivamente 2,35 m, faz-te conta.
o padrão, que é o metro. Jovem, ainda bem que disse assim. Ainda bem que as suas palavras são essas, não são minhas. Então, o padrão aqui não é a sua revista nem o que diz, mas é a palavra de Deus. Só que, entretanto, no outro lado da rua estava alguém que já me conhecia de gingeira. E quando ele reparou que era eu que estava a falar com o jovem comigo, e vem depressa, vamos embora com esse, não podemos... Porque o metro é... O metro, e o metro neste caso é a palavra de Deus. Ora, aqui o que nós vemos, há uma divisão, é verdade. Constata-se, é real. Mas falta um metro pelo qual a dizer porque é que nos separamos. Eu digo que o metro tem assim, aquele senhor diz que o metro é assado. Vamos ver qual é que tem razão. Como é que nós vemos isso? Vamos de novo utilizar o metro padrão, a bitola, o cânon, a regra. Ora, são sectários, mas agora diz que aquele que alimenta um sectarismo, ele é... O que é que disseram de outros? De Lutero, de Zwingli, de herege. E o que é isso de herege? Herege. Imagina agora como a irmã lia lá, todos aqueles que habitam aqui ou que frequentam aqui gostam de serem chamados hereges? Não. Eu gostava de ser chamado herege. Eu gostava. Porquê? Gostava porque tem que manter àquilo que filologicamente quer dizer a palavra herege. Aquilo que você pensa que é o herege, isso é mau, é pejorativo. Porque herege, dizer herege e dizer o pensador é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu até fico satisfeito. O pensador, não é? É a mesma coisa. Herege é aquele que pensa, herético. E se pensa, duvida. E se duvida, decide. E é a razão pela qual ambos temos acesso ao mesmo marco, ao mesmo cânon. Ele pensa azul e eu penso verde. Mas o cânon, se lá a dizer, de cor é. Portanto, herege é simplesmente aquele que pensa. Não mais que isso. A conotação negativa, pejorativa que dão, o vocabulário, o dicionário não tem nada a ver com isso. Estão a ver? Absolutamente nada. Sim. Alguns aspectos sobre esta parte da chegada de Roma. Da chegada do? A chegada de Paulo a Roma. Ok. Pronto, chegada a Roma. O que acontece é que Paulo foi a Roma, não foi para fundar a igreja, porque já havia lá uma igreja. E segundo se diz, não é? Segundo se diz por judeus, portanto, romanos. Segundo se diz, não se sabe ao certo, mas, portanto, consta isso. Ok. Os judeus romanos não. Os judeus romanos. São judeus ou são romanos? É as duas coisas. É como os luso-franceses ou luso-angolanos. Ok. Força. Enfim, luso qualquer coisa. Ou luso-brasileiros, ou coisa assim. Okay. Bem, o que eu queria focar é o seguinte. Capítulo 15 de Romanos fala-nos lá que Paulo tinha ensejo de ir a Roma para poder partilhar não só a fé que tinha com os crentes lá, mas o objetivo dele era ir para Espanha, como nós sabemos. Isto está descrito no capítulo 15. O que nós vemos é que Paulo chega a Roma e a primeira coisa que faz não é pedir reunião com os crentes, é pedir reunião com os seus patrícios, claro. Os seus judeus. Claro. Pronto. Isso às vezes é importante porque na igreja, quando se vem para a igreja, há aquela ideia de que nós temos que esquecer os amigos que antes tivemos. Não, Deus chama-nos para nós também testemunharmos a esses amigos. E foi o que Paulo fez. E outra coisa muito interessante que nós podemos tirar daqui como lição é que nós às vezes temos que ser um bocadinho antecipadores. Antes que viesse as declarações falaciosas e mentirosas de Jerusalém para as sinagogas, Paulo tomou logo a providência de falar aos seus patrícios. Isto é importante porque eles não estavam com preconceito. Outra lição que nós podemos tirar é que Paulo vai falar do Evangelho a eles e há aquelas 3 regras. Não, há o que diz não, há o que diz sim e há o que diz ni. Mas seja como for, nós nunca podemos estar receosos de falar sobre a forma como estivermos. E é aqui a grande lição
destes 2 anos que Paulo vai estar aqui antes de ir para o cadafalso de Marmetina, que todos nós conhecemos lá, a prisão de Marmetina, não é? Em Roma, que depois ele vai ter isso no ano 66, 67, antes de ser morto, antes de ser degolado. Isto para dizer o quê? No fundo, Lucas acaba de uma forma muito abrupta, mas com uma interrogação a todos nós e com algo para chamar a atenção aos cristãos. O ser cristão não significa que a gente não tenha os nossos sofrimentos, não tenha tudo aquilo que ele passa, mas uma coisa é certa, Deus estava sempre com Paulo. E como diz o último versículo de 28, se não me engano 32, diz, pregava sem impedimento. Portanto, ele não tinha receio de pregar, e é isso que nós temos que fazer, testemunhar, mas nunca esquecer de algo importante. A pregação tem que ser sempre uma credibilidade em relação à nossa vida. É antes de pregar que temos que estar convertidos e então avançamos para essa pregação. Não esquecer esta regra, porque esta regra é que vai criar e levar as pessoas a Jesus. Obrigado. Porque cada vez que nós dizemos que somos cristãos, para já ser cristão é ser diferente. Pastor, eu até perdoava, mas isso é o mundo que diz isso, como nós entendemos o mundo. Ser cristão, já estamos condenados a sermos santos, no bom sentido, a sermos diferentes. Ponto final. Porque cristão vem de Christos, o Cristo. E Christos quer dizer, esse Cristo quer dizer várias coisas. Quer dizer eleito de Deus, enviado de Deus, eclético de Deus, ungido de Deus. E cada vez que dizemos que somos cristãos, estamos a dizer ao mesmo tempo todas estas vertentes do ser cristão. Por isso é que é diferente. Não foi isso que Jesus disse? Dou-vos um mandamento novo, não é? E se eu estivesse lá, dizia, depois de ouvir o mandamento novo, qual é o Cristo? Qual é o mandamento novo que tu tens para me dar? Amai-vos uns aos outros. Isso é mandamento novo. Não é, pois não? Porque no capítulo 19 do Levítico, verso 18, está lá tudo isso. Já tem barbas. Mas ele disse lá, dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, mas agora o novo é esta pequena frase intercalada ali, como eu vos amei. Não há quaisquer fronteiras. O amor dos homens, sim, de um para o outro. Pronto, enfim, esta perdoa, aquela vamos ver. Em Jesus não há quaisquer fronteiras. E tanto não há que logo a seguir o mesmo Jesus vai dizer algo que é basilar, que deve ser um marco na nossa vida, a vida de cristãos. Lembram-se? Se fizeres tudo isto que eu acabei de dizer, o que é que acontece? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Estão a ver? Se nós lemos em João, no capítulo 13, no verso 34 e 35 em particular, se vós fizerdes isto, todos verão que sois efetivamente meus discípulos. Não é fazer de conta, mas sim discípulos. Ora, chamaria a atenção, não sei quanto tempo é que tenho, se já acabou, se calhar, não sei. Ninguém me disse nada. Bom, então aproveito para dar uma última pinceladela aqui, que é no final do que o irmão citou muito bem, no capítulo, a parte de quinta-feira, que está no capítulo 28, verso 24 a 31, fala aqui, como já vimos, nesta seita. E reparem que se nós virmos nas diversas vezes que aparece seita ao longo do livro dos Atos, nomeadamente a partir do capítulo 9, que é com a conversão de Paulo, não é? Ele perseguia aquela seita. E nós em português vemos sempre seita, seita, seita. Às vezes tem lá outra expressão, mas quer dizer a mesma coisa. Em Paulo, no Damasco, ele vai dizer, eu perseguia esta seita. Só que se mergulharmos no texto, tem a palavra odos, que vem da palavra é grega, mas vem da palavra hebraica do exodos. Ex, fora, odos, caminho. Portanto, o livro do Êxodo, não é? Ora, diz perseguia a seita em português, mas lá está a palavra odos, caminho, perseguia o caminho.
E aqui, curiosamente, não temos Odosse, mas temos Árisis, esta heresia. E porquê é que ele chamava o caminho? Muito simples, porque Jesus disse ser, eu sou o caminho, eu sou, e ninguém. Lembram-se onde é que isso para? Capítulo 14, 6. Mas como é que chama o senhor que escreveu isso? João, pronto, faltava o melhor. Muito bem. Portanto, mas recordes aí no verso 25. Vamos ler. Aí gostava de chamar-vos a atenção um pequeno pormenor. Sabem que a nossa igreja ultimamente tem lives de semi-ariana. A nossa igreja está-se a tornar ariana, uma velocidade de ariana semi, não é? Nunca percebi bem a jogada, mas pronto, não é? Essa coisa do Espírito Santo é um problema que existe, que não existe, que é disto, que é daquela. Nunca percebi, nunca consegui perceber. 63 anos tenho eu de igreja, nunca me apercebi que a igreja estivesse dividida. Nunca me apercebi, sinceramente. Se o Espírito Santo é uma entidade, se não é, nunca me percebi. Mas agora, como? É evidente, é evidente. Mas diferente do pai e do filho, é isso que eu quero dizer. Bom, então, verso 25. Há muitos que lutam, não, isso não existe, existe é manifestação do pai e manifestação do filho, não é? Isso é que dá, e não que seja uma terceira pessoa. Dizem. Eu só gostava de saber o que é que eles fazem de João 16, 13. Não consigo perceber. Bom, passando. Então, aqui no verso 25, alguém importa-se ler? Antes que termine o tempo? Atos 28, 25. Atos. Portanto, eu vou ler. Muitos ficaram entre si, discordantes, visto que ele falava sobre Moisés, falar que era Jesus à luz de Moisés e dos profetas, ou seja, o Antigo Testamento, de uma forma simples. E dizia no verso 25, e muitos ficaram entre si discordantes, uns aceitaram, outros não aceitaram, já se sabe, se despediram dizendo Paulo esta palavra, bem falou a vosso respeito, não é? O Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías. Vai este povo que tem olhos mas não vê. Bem falou quem? Ali é dito que bem falou Ele está a citar o quê? O profeta Isaías. Se está a citar o profeta Isaías, não será bom que a gente vá lá. Está a citar uma fonte. Vamos lá ler um bocadinho do profeta Isaías aqui, que ele está a citar no capítulo 6, não é? Isaías no capítulo 6, no verso 8 e 9. Isaías no capítulo 6. Aliás, basta ver o verso 5 para já. Isaías 6, aquela grande visão. Diz aqui, eu penso que está a mentir, não sei. Você acha que a Bíblia é mentirosa? Não. Isso parece quase uma heresia toda também, não é? Heresia no mínimo. Imagina aqui na igreja dizer que a Bíblia é mentirosa. Ou pode ser, não sei. Mas olha, parece que sim. Não se escandalizem comigo, está bem? Verso 5. Então disse eu, ai de mim que vou procedendo, porque eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo que de impuros lábios, e os meus olhos... E viram? O Isaías viu Deus, não? Diz aqui o cabode, não diz, para não. Viram? O Senhor dos Exércitos, Yahvé de Sabaoth. Viram? Ele viu. Ele viu Deus aqui, não? Aqui diz que sim. Parece mentirosa, não é? Oh, mas é verdade. Os meus olhos viram.
E se os meus olhos viram, é porque a gente diz, estes olhos que viram. Será que ele viu Deus? Mas aqui diz que viu. Então viram quem? Não sei. Será? Estamos no 5. Agora vamos ao 8 e 9, que é o que diz. Paulo está a citar o 8 e 9. O 8 e 9, não é? Verso 8 e 9. Diz assim: e depois disto ouvi uma voz do Senhor, Adonai, ou Yahvé, como quisermos, que dizia: a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Nós é mais que um, não é? É capaz de só ser o pai e o filho, porque não? Alguns, enfim. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, diz a este povo, ouviste de facto, e não entendeis, vedes, mas não. Paulo chama-lhe o quê? Em Lucas, como está grafado em Lucas 28, 25. Acerca de vós, disse o... Mas aqui tem Yahvé. Em que é que ficamos? Então termino, penso bem. Vamos ler fora depois, mas para entendermos isto, vamos ler, se todos puderem ver, agradecia. João, capítulo 16, verso 13. Porque aí em João diz que, João, sabem que a função de João é dizer que Jesus é Deus com Deus. João 16, 13. E nesse texto em particular, no João 14, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16, fala aí o Espírito Santo, o Espírito vos convencerá, não é? A partir do verso 7, 8, exatamente, é a função do Espírito, não é? Por isso é que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser apagado, porque não é por nada, não é que ele não tem poder. Eu é que não quero que ele lhe pague. Não é? Nós otorgamos a Deus esse poder. Ele otorga-nos a nós, melhor dito. Pai, perdoa-nos assim como nós. Se a gente não perdoa, se nós não perdoarmos, Deus não pode perdoar, porque Ele otorgou-nos esse direito. E reparem aí, não, se nós quisermos perdoar, o que é diferente. Ele, portanto, nos convence de. E no verso 13, o que é que ele diz? Agora, em relação ao Espírito Santo, que não é ele, e parece que nem... Ora, vamos. Pois. Ora, nós estamos ao lado do texto. Vamos ler um pouquinho. Penso que o tempo já acabou, penso eu. Já acabou. Pronto, se me permite ler este texto, está bem? Aqui no capítulo 16 e no verso 13. Então eu vou ler. Diz aqui, 16, 13, não é? Mas quando vier aquele, se eu estou a falar convosco, não é? Como didascalos, como chefe, como mestre, não é? Se eu dizer, quando vier o senhor pastor cá, não é? O titular, não sou eu, não. É aquele, sou eu. É diferente de mim. Aquele. Ou não é? Estamos a falar português, não é? E o grego também vai nessa direção. Portanto, mas é verdade, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Se é verdade, só falar da verdade, não é? Mas agora diz aqui, porque este que há de vir, meus irmãos e amigos, não falará de si, que não sou eu, é Ele. Não falará de si mesmo, perdão, mas quê? Mas dir-vos-á o quê? Tudo aquilo que... Ora, eu, como tenho uma luz enorme, não é? O Espírito Santo é Jesus. Quando? Desde o domingo à quarta-feira, quando houver uma manifestação lá de cima, é o Jesus, o Espírito dele. De quinta até sábado, é o Espírito do Pai. Portanto, não é uma entidade própria, como dizem, mas é o Espírito de uma teofania ou uma manifestação de. Estão a ver? Mas este texto diz exatamente o contrário. Portanto, quando vier aquele que não sou eu, o Espírito da verdade, falará toda a verdade, mas agora ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer aquilo que
ouvir. Então, se não sou eu, o Pai. E o Pai ouve de quem? O Pai ouve de quem? Tem que ouvir ao menos de alguém que seja seu igual. Não é o que diz Isaías? A quem me comparareis para que eu possa ser semelhante? Isso é único. Ouviu de quem? Se ele vem falar daquilo que ouviu, certamente não é do Pai. O Pai vai ouvir de quem para vir cá embaixo? Não, que ele está cá embaixo. Terá que ser uma entidade. Terá que ser uma entidade de quê? Um Deus em 3 vertentes? Ou não? Só mostra a individualidade desta entidade que pouco conhecemos, que chamamos para nós o Espírito Santo. Perceberam? Por isso é que estamos numa escola. Uma escola é para dialogarmos uns com os outros. Muito obrigado pela vossa colaboração e que o Senhor vos abençoe. Obrigado.